Bom dia, pessoal. Vamos iniciar aqui mais uma videoaula. O novo assunto de vocês é estudo de ângulos e esse estudo foi dividido em duas partes. Essa daqui é a parte 1, que vai ser o primeiro vídeo da aula de vocês, tá? O que nós vamos estudar hoje? Nós vamos ver a identificação e nomenclatura de alguns ângulos, unidade de medida de ângulos e medindo com o transferidor, tá? Primeira coisa que a gente vai ver é a identificação e nomenclatura, né, desses ângulos. Bom, primeiro vamos fazer aqui a definição, né? Saber o que significa, o que é um ângulo. Ângulo é qualquer região do plano limitada por duas semirretas de mesma origem. Ou seja, a gente tem aqui o exemplo, né? Se você tem um ponto lá, você faz uma semirreta em uma direção, uma semirreta em outra, tendo a mesma origem, que seria aqui, ó, a origem, onde está essa bolinha vermelha, né? Aqui seria a origem do meu ângulo. Entre essas duas semirretas, eu vou ter, né, um ângulozinho ali, uma abertura entre essas semirretas, e isso é chamado de ângulo. No caso, essa área amarela aqui é chamada de ângulo. Aqui também eu tenho uma outra abertura de semirreta, e aqui do lado de fora dessa semirreta, eu também tenho um ângulo. E esses dois ângulos têm nome, tá? Esse ângulo aqui, que é um ângulo mais aberto, ele é chamado de ângulo côncavo, né? Ou seja, ele está fora ali das semirretas, ele está do lado de fora das semirretas. E o ângulo que está dentro das semirretas, né, entre as duas semirretas ali, é chamado de ângulo convexo. Os elementos de um ângulo. O ângulo ele é formado por seus lados, né, que são as duas semirretas, que partiram da mesma origem, né? Nesse caso aqui do exemplo, eu tenho a origem chamada de O, tenho a semirreta A e a semirreta B, né? Que são os lados do meu ângulo. E o vértice, que normalmente a gente chama de O, né? Que é O de origem. Então, o vértice aqui, que está em vermelho, onde está o O, que é a medida ali, né? De onde vai partir o meu ângulo. O meu ângulo vai iniciar dessa origem aqui, e a gente vai ter as duas semirretas partindo da origem. A gente pode indicar a medida de um ângulo da seguinte notação aqui. M, né, que é de medida, A, que é um lado, O, que é a origem, normalmente fica sempre no meio, com esse tio em cima, e o B, que é o outro lado. Ou seja, é onde o ângulo está se iniciando, né? Início, meio e fim do ângulo. O início é o A, o meio é a origem, e o B é a outra ponta, o outro lado, né, do meu ângulo. Ou seja, esse ângulo aqui é chamado de ângulo AOB, certo? Unidade de medida de um ângulo. O ângulo é medido em graus, né? Que é essa representação dessa bolinha aqui, né? A gente escreve o número e coloca a bolinha em cima do número para representar a medida desse ângulo. Um ângulo de volta completa, né? Ou seja, um círculo completo ali, ele vai ter a medida de 360 graus. E todas as outras medidas de ângulo vai ser derivada, né, dessa medida completa, que é de 360 graus. E aqui a gente vai ver e conhecer alguns ângulos, tá? O primeiro ângulo que a gente vai ver aqui é o ângulo raso ou de meia volta, que é esse ângulo que está aqui, né? Quando a gente tem uma reta ou uma semirreta, e a gente consegue, né, dar meia volta, como o próprio nome já está dizendo, de um ângulo. E essa meia volta vai ter uma medida de 180 graus, ou seja, que é a metade de 360. Temos um ângulo de volta completa, como eu já falei para você, que é 360 graus, né? Um círculo completo. E o ângulo nulo, que é apenas uma semirreta. A gente não tem nenhuma volta ou meia volta, nem quarto de volta, nem nada. Então, esse ângulo é chamado de ângulo nulo. Medindo com o transferidor. Para a gente fazer a medida de um ângulo, né, com o transferidor, o meu exemplo aqui está trazendo um transferidor de meia volta, ou seja, de 180 graus, mas também pode-se usar um transferidor de 360, que é aquele, um círculo, né, a volta completa. Antes de iniciar a medição, a gente vai precisar reconhecer alguns termos desse transferidor, tá? O primeiro deles, que a gente vai ver aqui, é a escala, né? A escala são esses númerozinhos que estão aqui em cima, que determina, de fato, a abertura desse ângulo. Aqui, essa linha, onde está a bolinha vermelha aqui, é chamada de centro do transferidor.
E essa linha vermelha, né, que está com a setinha apontada para ela, é chamada de linha de fé, ou seja, é a linha ali que você vai posicionar a abertura do seu ângulo, né, a partir da base do seu ângulo ali. Então, aqui eu trouxe um exemplo de medida de ângulo. Na linha de fé, se vocês observarem, né, eu vou colocar o vértice do ângulo ali na linha, nessa linha de cima, aqui, como a gente viu no slide anterior, que é chamado de centro, né? O vértice do meu ângulo vai ficar ali, ou seja, a pontinha, a origem do meu ângulo vai ficar nessa linha, né, central. A base do meu ângulo, que é onde está a minha linha B aqui, que é chamado, vai ficar, né, alinhado com a linha de fé, essa parte aqui, ó, que é para dar um suporte e uma precisão na medida desse ângulo. E a outra reta, que é a reta A, o outro lado da abertura vai estar em cima de um dos números, gerando assim a escala, ou seja, a medida desse ângulo. Vocês podem observar aqui que iniciando do zero, que aqui é 0, 10, 20, 30, esse transferidor tem uma escala de 10 em 10, né? Então, a gente tem aqui a abertura de baixo, a base, sempre vai estar no zero, e a abertura de cima é que vai determinar a medida desse ângulo. Então, como aqui está no zero e a abertura do A está no 30, esse ângulo mede 30 graus, ou seja, o ângulo AOB vai medir 30 graus, certo? Unidade de medida de ângulo ainda, a gente tem alguns, né, dentro desses ângulos, a gente tem alguns nomes para atribuir a eles. Por exemplo, quando o nosso ângulo tem ali 90 graus, ele é chamado de ângulo reto. Um ângulo que é menor do que 90 graus, ele é chamado de ângulo agudo. Um ângulo que ele é maior do que 90 graus, ele é chamado, né, de ângulo obtuso. Vamos ver alguns exemplos aqui. Um ângulo agudo, né, que é menor do que 90. Aqui eu tenho um ângulo reto de 90 graus, só lembrando que toda vez, para a gente se certificar que o ângulo é reto, ele vai ter essa representação aqui desse quadradinho e dentro normalmente tem um pontinho assim, ó, dessa forma. E isso garante para a gente, mesmo que não tenha medida, mesmo que não venha mostrando que aquele ângulo tem 90 graus, isso garante para a gente que ele é um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. E o ângulo obtuso, ou seja, que ele é maior do que 90 graus. Então, nossa aula de hoje vai ficando por aqui. Eu vou deixar para vocês a atividade do módulo 2, nas páginas 22, 23 e 25. E o prazo de entrega dessa atividade é o dia 27/7.